Saudando quem possa estar a ver-me e a ouvir-me, apareço porque, um pouco à boca da urna realmente, decidi fazer este pequeno vídeo e só agora porque, como é sabido, há dias atrás aventou-se a possibilidade de a eleição presidencial ser adiada. E não foi adiada, abro aqui um parênteses, porque quem pode, as pessoas que podem, decidiram que, atendendo à Constituição, não havia espaço que legitimasse o adiamento da eleição, ou das eleições. Isto é muito próprio de um país que tem sido governado por um misto de imaturidade e perversão. Por pessoas que perdem demasiado tempo na escola, gastam demasiado tempo na escola e muito pouco tempo a observar a vida, aquilo que são os chamados princípios da existência. Porque, percebendo-se que a lei é a lei e ela deve ser cumprida, digamos, quando a normalidade impera, mas há momentos que podem ser ditados apenas pela marcha do tempo, pela modificação das circunstâncias e dos contextos. Pode haver momentos em que as leis têm que ser revistas, têm que ser reformuladas. Neste caso, houve realmente uma alteração do contexto e uma alteração das circunstâncias, mas atendendo ao estado calamitoso em que se encontram algumas zonas do país, com pessoas que foram vítimas, algumas perderam a vida, outras perderam tudo ou quase tudo, portanto, sujeitas de um inverno rigoroso que está aparentemente para ficar por mais algum tempo e que deveria levar a que as pessoas, as que podem, entendessem que este não era o momento para cumprir a lei, era o momento para cumprir o senso. Até porque, por princípio, eu preocupo mais com o senso do que com a lei, na medida em que a lei para mim só faz sentido quando tem por alicerce o senso. E aqui aquilo que se impunha era deixar que o senso se impusesse e as pessoas pudessem fazer uso da inteligência, da racionalidade e não se mostrarem sequestradas por um papel com uns quantos registros que fazem sentido em determinado contexto e em determinadas circunstâncias, mas que deixam de fazer sentido quando o contexto e as circunstâncias se alteram, ou melhor, podem deixar de fazer sentido. Mas a questão, como se compreende, também não vim aqui para falar propriamente da catástrofe, faço este reparo por entender que deveria ser adiada a eleição, porque mesmo que ela fosse adiada pelo tempo que fosse, não fazia grande diferença ao país, porque a posição está ocupada pelo atual Presidente da República e, atendendo ao que têm sido os Presidentes da República, eu lembro-me ainda da figura de Américo Tomás e, claro que há diferenças, mas não são assim tantas quantas possa parecer. E, portanto, neste momento, a preocupação deveria ser, de facto, o socorro por quem pode, por quem tem meios, às pessoas que estão em situação precária. Mas, uma vez que a vida continua, porque continua independentemente de tudo, eu venho aqui também como expressar o meu voto em André Ventura,
e dizer ao mesmo tempo que o facto de ser apoiante de André Ventura não me permite, ou eu não me permito, espaço para qualquer comentário ou discurso que seja redutor da personalidade ou da figura de António José Seguro, porque não tenho qualquer indicação que me tenha chegado do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido que desmereça a ideia que eu tenho de ser uma pessoa educada e, até prova em contrário, uma pessoa séria. Mas o que está aqui em questão não é se António José Seguro é educado e se é sério. Até porque a educação neste país, no país em que vivo e que eu conheço, acho que posso dizer que conheço bastante bem, a educação ela funciona como um obstáculo, é um handicap, porque quer na política, quer na vida comum, as pessoas educadas estão sempre muito mais próximas de ser vítimas, porque o país é um ninho, é um vespeiro da esperteza saloia, e são de facto as pessoas com jogo de cintura que conseguem sobreviver e que conseguem de alguma forma atingir aquilo a que se propõem. E, portanto, para a presidência da República, embora não seja uma posição propriamente de governo, mas é, para todos os efeitos, uma posição. O Presidente da República é uma figura que pode influenciar, que pode sugerir e que pode inclusivamente impor algumas medidas, como por exemplo, nesta altura, que exigiria um presidente ativo, um presidente enérgico, um presidente capaz de fazer uso do senso e em diálogo com as forças que o governam, colaborar no sentido de que as coisas pudessem funcionar de uma forma muito diferente daquela como funcionam. E dentro daquilo que se apresenta como candidatos à presidência da República, só temos neste momento duas hipóteses, ou António José Seguro ou André Ventura, e André Ventura porque se encaixa naquele tipo de pessoas que são pessoas de ação. Não se põe aqui em causa, ou não está em questão se tem educação ou não tem educação, porque também não tenho sinais de que seja pessoa mal educada. O ser impulsivo, uma pessoa pode ser impulsiva, não tem que ser necessariamente mal educada, mas essa impulsividade tem a ver com essa predisposição para a ação. Eu acho que posso dizer que o compreendo perfeitamente, porque há momentos em que eu entendo que a mesa tem que ser virada, porque não vamos continuar a fazer poesia quando o momento ou as circunstâncias exigem que tenhamos outra posição, outra postura. Claro que as pessoas podem perguntar-me, mas e se o André, quando lá chegar, se chegar, acabar por não pôr em prática aquilo que nos apresenta como teoria ou aquilo que apresenta como teoria? Bem, reconheço-me como pessoa de intuição, é um facto, mas o facto de ser uma pessoa de intuição não me permite dizer que conheço o futuro, porque não conheço o futuro. Tenho que esperar por ele como esperam todas as pessoas. Agora, a ter que votar, eu acabaria sempre por, votando em António José Seguro ou votando em André Ventura, eu teria sempre que dar o benefício à dúvida. E eu, para dar o benefício à dúvida, seja em que contexto for, eu tenho que ter argumentos para dar esse benefício. E os argumentos que tenho são aqueles que me foram chegando à medida que fui observando o percurso do André Ventura
Fui ouvindo o seu discurso, fui vendo as suas prestações nas várias entrevistas, naquelas, enfim, em que ele teve que enfrentar, eu diria mesmo, ratoeiras atrás de ratoeiras, e daquelas entrevistas em que houve pessoas com dignidade que, no papel de facto de entrevistadores, numa posição de neutralidade, permitiram que se ouvisse dele as suas ideias. E, portanto, a ter que dar o benefício à dúvida, como digo, eu decidi dá-la ao André Ventura, porque me parece ser a única pessoa neste momento que, ocupando a presidência da República, pode ajudar a introduzir algumas mudanças, a que se faça algumas reformulações na conduta de um país que perdeu a identidade. Economicamente não se pode dizer que esteja em grande forma. E se quisermos olhar para o lado, para a forma como decorre a governação, aquilo que se pode dizer objetivamente é que a governação, para já, é o tipo de governação à vista, e se perguntarem a quem governa, aos principais governantes, qual é o destino, com certeza que lhes responderão alguma coisa, arranjarão uma conversa, enfim, que possa fazer mínimo sentido, mas na hora da verdade, no fundo, não sabem qual é o destino. Não sabem qual é o destino. Porque o país é, neste momento, um país politicamente, em termos de governação, um país perfeitamente perdido. Perdido. E, em função disto, é necessário que apareça pelo menos um Presidente da República, já que não pode aparecer um Primeiro-Ministro, que apareça um Presidente da República que contribua, que possa ajudar a que se encontre um rumo. E que não será fácil. E que não será fácil. Porque o destino do país, ou as reformulações do país, elas não dependem apenas dos políticos. Embora, como eu costumo dizer, de uma sociedade que vale poucas nozes, os políticos saem do saco onde está toda a farinha. E, portanto, ninguém esteja à espera que de uma população qualitativamente deficitária, ninguém pode estar à espera que saia ou que apareça um conjunto de políticos que possam resolver os imensos problemas em que o país está mergulhado. Mesmo que André Ventura ganhe a eleição, seja o próximo Presidente da República, eu não estou à espera de que ele faça ou consiga ou promova ou ajuda a promover alterações, de grandes alterações e imediatas. Porque quando pensamos em escrever um texto, antes de escrever esse texto, e um texto que seja extenso, nós começamos por escrever textos com poucas linhas. E as grandes alterações, elas começam exatamente com a alteração de com pequenas mudanças, com pequenas reformulações. Eu deixo apenas um exemplo, porque nas últimas autárquicas, coincidentemente encontrei-me no período da campanha eleitoral com o atual presidente da Câmara Municipal do Porto e interpelei-o e perguntei-lhe se
se por acaso viesse a ser eleito presidente, se pensava acabar com as trotinetes e as bicicletas em cima dos passeios. Porque não me parece que seja possível resolver os grandes problemas não havendo capacidade para resolver os problemas de pequena monta. Concordou comigo, a resposta dele foi perfeitamente de acordo, perfeitamente de acordo. Despedimos-nos, ele foi à vida dele, eu fui à minha, e as bicicletas e as trotinetas lá continuam a andar em cima dos passeios a velocidades consideráveis, a passar por portas das quais a todo momento pode ser alguém, independentemente da idade, e o presidente da Câmara do Porto já foi eleito há meses. É esta, ou são estes os argumentos, é esta a razão porque eu voto André Ventura, porque eu espero, de facto, que ele influencie, para além de sugerir, influencie e até em alguns momentos imponha a mudança de alguma coisa que tem que ser mudada neste país.